Olá, turminha! Eu sou a professora Luciana Lima, sou professora da EREM Dom Helder Câmara. E eu sou a professora Emiliana Moreira, sou professora da EREM Clementino Coelho, em Petrolina. Nós vamos estar aqui falando hoje para vocês sobre jogos. Esse é o conteúdo da terceira unidade e a gente vem conversar um pouquinho, né? isso. Então, para a gente começar a conversar, a gente precisa entender um pouco sobre o que é jogo, né? Então, o Zinga já dizia, lá em 1988, viu, gente? Bem agora, né? O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, né? Ou seja, ele diz que o jogo é algo que é livre, né? Apesar de ser livre, ele precisa de regras para que ele aconteça. Concorda? Isso. E essas regras, elas fazem com que o jogo aconteça, né, de uma forma mais sociável, né? Mas que também, né, o jogo ele acompanha, de acordo com o Zinga também, acompanha o sentido de tensão e ao mesmo tempo de alegria e de consciência, né, de ser diferente da vida cotidiana. Ou seja, a gente sai do nosso arcabouço, né, e da nossa rotina. O jogo ele faz com que a gente saia disso. Por isso que é tão importante a criança ter um momento de brincar, né? Momento de lazer, a gente fala da criança, Lu, mas o jogo é importante para qualquer faixa etária. Isso. O grande problema, talvez, da sociedade, e isso é um pensamento meu, tá? Mas o grande problema da sociedade é que as pessoas, elas crescem e elas esquecem de jogar. Elas esquecem de brincar, né? A vida vai ficando muito séria. Isso. Né? As pessoas, os adultos vão ficando muito ranzinhas, situações, né? Não tem tempo mais de brincar, né? Como se a brincadeira... E é tão bom, né? A gente brincar de travinha na rua. É muito bom. Né? Eu digo para os meninos assim, eu sempre fui muito moleca, muito polícia e ladrão. E aí eu vejo os meninos jogando travinha na rua e eu fico com vontade de pedir para brincar. Deixa eu brincar também. E às vezes eu fico com medo de ser ridícula. Eu acho que esse é o problema da vida adulta. É a gente ter o medo de sair desse cotidiano. Sim. E aí, quando a gente fala de jogo, ele vem da palavra em latim locus, que significa diversão, brincadeira. Então aí já se diz, né, que o jogo é algo para ser divertido. É algo para brincar. E aí, os jogos, eles têm características comuns, né? Que é inerente de qualquer modalidade de jogo ou de qualquer tipo de jogo. Que é o jogador, óbvio. Tem que ter o adversário, porque senão o jogador vai jogar contra quem? Né? Isso. As ferramentas, que são os materiais que a gente faz uso para o jogo, ok? Deve existir o quê? Regras. Sempre. Todo jogo ou tudo na nossa vida, a gente depende de regras, tá? Não adianta fugir. Aquela história que as pessoas dizem que as regras existem para serem quebradas, mentira. Eu duvido que quando você jogava no meio da rua ou joga no meio da rua, quando as regras são pré-estabelecidas no início do jogo e alguém quebra essa regra, vocês não começam a botar pra fora. Exclui a pessoa. Por quê? Reclama, briga, né? Xinga. Porque as regras, elas existem para serem seguidas. E isso sempre foi muito importante no jogo, né? Sim, assim como os objetivos do jogo. Isso. Né? Que o objetivo é que vai nos trazer, vai determinar o que a gente vai ter que fazer. Não é isso? E como a gente vai chegar lá? Né? Então, qual é o final? Qual é o objetivo do jogo? Isso. Assim o que como a tem que nossa fazer, vida. né? O que é que a gente vai ter que fazer? Vamos lá. Vamos colocar como exemplo no jogo de queimada. Qual é o objetivo da queimada? Do baleou, do matança? Né? Eliminar todos os componentes da outra equipe, né? Para que a minha equipe vença. De que forma, né?
né? E aí eu preciso montar essas estratégias, Sim. né? Que aí essas estratégias, elas são utilizadas para que eu chegue no objetivo. E isso a gente carrega, Luciana, para a nossa vida adulta, Também, né? exatamente. Por exemplo, eu tenho um objetivo de vida, né? E o que é que eu estou fazendo para chegar, para alcançar aquele objetivo? Né? O que é que eu fiz para isso? Isso. Então, A gente tem que criar os meios para chegar no nosso objetivo. lembrando que todo jogo eu tenho condições de vitória De derrota e de empate. Então, quando eu penso nisso, eu começo a entender que na sociedade eu também tenho esses momentos e que eu posso fazer o paralelo. Sim. O jogo, ele é uma preparação para a minha vida adulta. Nem sempre a gente vai ganhar, né? Nem sempre. Isso. Talvez a gente perca mais do que a gente ganhe e talvez a gente perde. Eu sempre acho que quando a gente perde, a gente sempre leva uma de lição. Ela fica mais com a gente e a gente sempre aprende um pouco mais com aquilo. Porque quando a gente perde ou a gente erra de alguma forma, a gente vai tentar evitar fazer aquilo de novo, né? E vai ficando cada vez melhor naquilo que a gente se determina a fazer. Então, a derrota dentro do jogo, ela não é um mal. Não, ela é uma forma de fazer com que nós, enquanto indivíduos, aprendamos a conviver, né, com a perca, ou com a derrota, ou que nem sempre eu vou ter aquilo que eu quero. Né? A gente tem que aprender a isso, né? Isso. Ganhar e perder. E dentro do jogo a gente tem a interatividade. O que seria essa interatividade, Luciana? Seria a nossa cooperação, seria a nossa, nós nos unirmos, nós combinarmos, né? Nós criarmos meios, as estratégias dentro desse jogo. Isso é que dá a interação no jogo, é a nossa união, nossa cooperação. No jogo a gente vai ter que cooperar com o meu parceiro de equipe para poder chegar no meu objetivo, porque senão eu não vou conseguir fazer isso. Se eu não fizer dessa forma, né? E além de tudo, o jogo, todos os tipos de jogos, ele tem como característica a sua diversão. O jogo, ele precisa ser divertido, ele precisa ser estimulante. Eu preciso sair de lá, né, com uma sensação de que, de bem-estar, de que me fez bem. O jogo não é para trazer algo de ruim, é sempre algo de bom, né? Então a gente vem para o lado das dimensões que existem dentro de um jogo. Então quando a gente trabalha esse conteúdo de jogos, a gente trabalha algumas dimensões no ser humano, na realidade. A gente trabalha o afetivo dele, o cognitivo, os aspectos motores e o aspecto social dele. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles para vocês entenderem. Quando a gente fala que a gente trabalha o lado social das pessoas dentro de um jogo, Emiliana, o que isso quer dizer? Quando eu penso no social, eu penso o seguinte: todo jogo que a gente falou anteriormente, eu preciso de regras, né? Interatividade. Então, eu começo a preparar o indivíduo para a vida, e quando eu falo da criança, para a vida em sociedade. Então, quando a gente vai para a fase adulta, a gente precisa aprender a respeitar as regras, a gente precisa aprender a ouvir o outro, Respeitar o outro. Isso, para ter um convívio melhor. E isso, ele é desenvolvido no jogo, né? Naquela brincadeira de infância. Então, eu começo a preparar o indivíduo para a vida em sociedade, né? E respeitando essa vida em sociedade. E aí, quando eu penso nessa vida em sociedade, eu penso no afetivo, né? Dentro do jogo, quando eu aprendo a respeitar o outro... A gente vai ter que aprender a conviver com as diferenças do outro, aprender a respeitar o outro, né? E tudo isso vai gerar um processo de amadurecimento afetivo. Isso. Ou seja, o meu emocional também é preparado. Porque lembra que a gente falou lá nas características do jogo de vitória, derrota e empate? Isso é quando eu preparo o meu emocional para as situações que a vida me coloca. E isso é o afetivo, né? Quando eu preparo, quando eu perco, como eu me sinto quando eu perco, né? Como eu lido com essa derrota, mas também como eu lido com a vitória. A gente fala muito da derrota,
Mas existem pessoas que não sabem ganhar, Muitas, né? muitas. O afetivo delas, mobilizado, ele é gerado de forma diferenciada quando se ganha. Por quê? Porque a euforia das emoções, ela faz com que a gente tenha um comportamento diferente. Ações errôneas, né? E a gente precisa aprender tanto a ganhar quanto a perder. Exatamente. Nem sempre eu ganho, mas também nem sempre eu perco. Exato. Então eu preciso lidar com essas questões afetivas em ambas situações. E aí também vem a questão do cognitivo, né? Que a maioria dos jogos, quando a gente trabalha, vai trabalhar o nosso intelecto, porque vai fazer com que a gente pense nas ações. O que a gente tem que fazer? De que maneira a gente vai ter que fazer para a gente chegar em um objetivo? Então, a gente vai trabalhar estratégias dentro do jogo. E essa questão de trabalhar estratégias, meios de como vou conseguir ganhar, como é que eu vou fazer para chegar lá, a gente vai trabalhar a questão do nosso cognitivo, nosso intelecto. Isso, sempre que eu penso nessas estratégias, eu começo a usar o raciocínio, né? Eu começo a pensar como fazer. E o como fazer é o processo cognitivo de todo e qualquer jogo. E vem também a questão dos aspectos motores. E aí, Luciana é boa nos aspectos motores. Fala, Lu. Que a gente, quando fala dessa questão dos aspectos motores, quando a gente trabalha os jogos, quando a gente trabalha qualquer atividade física no nosso corpo, a gente trabalha as nossas qualidades físicas, né? A gente faz um melhoramento dessas capacidades físicas. A gente trabalha velocidade, força, capacidade aeróbia, flexibilidade. Dependendo do jogo outras, que a gente joga, sim, né? A gente trabalha várias delas, ou a gente trabalha algumas. E aí a gente, só para pensar, né? Fazer um parêntese nessa nossa conversa de jogo. A gente fala muito assim, mas eu não tenho dinheiro para ir para uma academia. Mas eu não tenho dinheiro para... mas eu não gosto de correr. Mas eu não gosto de exercício. Você gosta de jogar? Você gosta de brincar? Gosta de pular corda? Gosta de pular... Não, gosta de brincar de travinha na rua? Isso são exercícios físicos. O grande problema é que a sociedade e o marketing, a mídia, colocou como exercício físico somente aquilo que é pré-estabelecido pela mídia, como as academias e tudo mais. Mas quanto de caloria eu gasto brincando de bandeirinha garriô? Várias, né? Muito corre, né? Quanto eu gasto de caloria brincando de amarelinha, pulando corda? Então a gente precisa começar a entender isso. Olha e só, outra, pular a corda, pular a amarelinha, a gente trabalha o quê? Equilíbrio. É uma capacidade física. Então, quando a gente faz uma atividade que coloca vocês pulando, a gente não quer só que vocês pulem ou saltem em cima de algo. Não. A gente quer ver e quer melhorar essas capacidades de vocês. É isso? Então, por isso, a gente precisa procurar algo que nos faça, né, sentir bem. Eu falo sempre assim, essa é uma frase bem minha, né? Eu falo sempre assim, eu sonho com o dia em que as pessoas façam exercício físico pensando na saúde e não apenas na estética. Só estética, né? Porque hoje em dia tá todo mundo pensando na estética. Imagine como é bom fazer atividade física, estar bem de saúde, né? Brincando. Então, verdade, né? Por exemplo, os pais dizem que não tem tempo para brincar com os filhos, mas tem tempo de ir para uma academia. Sim. E se a gente, ao invés de ir para a academia, brincar, né? Então, só fazendo um parêntese para a gente voltar. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando de brincadeiras da nossa infância, que são os jogos populares que vocês viram lá no primeiro ano, né? Só que agora a gente tem outra modalidade que vai trabalhar muito mais o cognitivo do que o físico. Então, a gente vai falar de alguns jogos para vocês, mas vocês, segundo os anos, vai ser um específico, tá? Que vai ser trabalhado nesse bimestre. Então, a gente dividiu os jogos em jogos populares, jogos de salão, jogos esportivos, cooperativos e eletrônicos, tá? Mas com vocês a gente vai estar trabalhando com jogo de salão e os jogos cooperativos. Então fala um pouquinho dos jogos de salão, Luciana.
Os jogos de salão são aqueles jogos que são realizados normalmente em ambientes fechados, em cima de uma mesa ou em tabuleiros, e que eles fazem uso de peças pequenas. Então vamos lá pensando nisso. Ambiente Baralho, fechado, né? carta, Em cima de uma mesa. são cartas, Bora lá, Emiliano. Tabuleiros. Peças, e eu posso pensar, xadrez, dama, dominó, baralho, fubica. Fubica Sim, é o velho ludo, né? vamos Que lá. você chama. Isso. Ludo, vamos lá, gamão. Ping-pong. Não, amiga, ping-pong Sim, não. É um jogo de salão, amiga. Ele é jogado em cima da mesa. Isso pra mim é novo. Então vamos lá. Quando a gente começa a pensar nesses jogos de salão, o que a gente pensa que eles trabalham em termos das dimensões dos jogos? Se eu começar a pensar, por exemplo, quando eu jogo xadrez, eu trabalho o quê? Quando a gente trabalha com o xadrez, a gente vai trabalhar muito com a questão do raciocínio. A maioria dos jogos de salão que vai trabalhar essa questão do intelecto são jogos mais demorados, porque vai puxar muito do seu raciocínio. Você vai precisar pensar muito, criar bastante estratégias para movimentar peças, para realizar as jogadas da forma certa e não perder, né? Não é a questão assim, perder, foi mal aí, mas assim, você saber o que você vai realmente fazer, qual a peça que você vai mexer, que não vai deixar livre, tô falando do xadrez, o seu rei, né? Porque você tem que protegê-lo. Então, faz com que você pense. São jogos que vai fazer isso. Você coloca seu raciocínio para pensar. Isso. E a gente começa a entender que a maioria desses jogos, ele trabalha a percepção numérica. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês gostam de jogar dominó, né? Os meus alunos adoram dominó, né? Segundo o DEIF, o pessoal o clube do dominó da escola. Lá também tem né? isso. Os clubes de dominó. Mas é super interessante. Só que para o dominó, por exemplo, como é que eu jogo dominó? Como é que eu penso o dominó? Eu sempre tenho que pensar uma jogada à frente, assim como o xadrez. Isso. E eu tenho que contar as peças. Contar, exatamente. Né? Por exemplo, eu tenho 7 peças de cada número. Então, eu tenho 7 peças de nada, né, vazia. Eu tenho 7 peças de pio. Eu tenho 7 peças de 2 e por aí vai, até o 6. E aí eu preciso entender que quando eu pego minhas peças, eu tenho que montar jogadas, né, com as peças que eu tenho, né? Quando a gente começa a jogar dominó na infância, a gente não pensa nisso, a gente só começa a montar. Facilitar para o meu adversário. Isso. Lá, né? Quando a gente começa a jogar na infância, Lu, a gente começa a jogar só assim, tipo, eu tenho essa peça, e aí vai colocando a peça. Quando a gente começa a jogar já na fase de vocês, que é do ensino médio, né, adolescência, fase adulta, a gente já começa a pensar, eu tenho tantas peças, então provavelmente o meu adversário, ele não tem essas peças. Então eu começo a pensar sobre isso. Então, contando, que eu vou fazendo a contagem, olho o que já tem em jogo, conto também e vejo, né, qual peça que ainda está fora, qual peça que ainda existe, como é que eu posso estar fazendo isso. Então, por isso que ele é um jogo que trabalha essa questão numérica. E aí a gente começa a pensar, o baralho é a mesma forma, só que a gente começa a entender. Quando eu falo de jogos de salão, não é de futsal, tá, gente? Não. Quando eu falo de jogos de salão... Engraçado, porque quando eu falava assim, jogos de salão, é o futsal, professora. Não, gente, não é o futsal, porque já pensam direto nisso, por causa do futebol de salão, aí acham que quando a gente fala que vou trabalhar os jogos de salão, seria o futsal. Isso, e não é. Jogos de salão são jogos que utilizam tabuleiro, peças e cartas. São realizados em cima de uma mesa, lembrem-se disso também. Ok. Agora a gente vai falar dos jogos esportivos para vocês. Quando a gente fala da questão dos jogos esportivos, a gente está falando de jogo, tá? A gente não está falando de esporte. Jogo é completamente diferente de esporte. Esportes têm regras fixas
institucionalizadas, né? O jogo não, as regras elas são flexíveis, ou seja, elas podem ser modificadas pelos próprios jogadores. Então, os jogos esportivos vão trazer modalidades esportivas que a gente vai poder modificar algumas regras e que vocês consigam aprender movimentações, fundamentos dos esportes, ok? Vocês conseguiram entender? Emiliana vai falar um pouquinho melhor dos esportivos. E aí a gente começa a entender o seguinte: quando eu falo de jogos esportivos, eu falo de todos os jogos, né? De todos os jogos que... E quando a gente fala de jogos esportivos, a gente fala de jogos que eu modifico regras, como a Luciana falou, ou fundamentos. Por exemplo, eu posso jogar um matança queimado, baleou. Olha, a gente pode... Vamos lá. Lembra do sabonete bom? Ou sabão bom? Nunca ouviu, amiga? A gente vai trabalhar vários fundamentos. Vê só, a gente tem um balde, a gente coloca o sabão. Ah, eu conheço por outro nome. Outro nome. Aí a gente vai pegar o sabão e vai ter que passar de mão em mão e vai ter que acertar dentro de um balde. Olha só, quais fundamentos a gente consegue trabalhar com essa atividade? A gente trabalha primeiro o passe, né? Que a gente utiliza o passe no basquete, no handebol, né? No lacrosse, em várias modalidades esportivas. E também eu trabalho a ideia do arremesso, que é usado no basquete, que é usado na bocha, que eu penso no alvo, que é utilizado no handebol, que eu tenho que pensar na finalização do gol. Então a gente começa a pensar isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre jogos de salão e jogos esportivos, né? E um beijinho e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.